Hoje vai ser um reactzinho, visitando o lugar mais quente do mundo. Pessoal, é Rui Tinit aqui. Partimos em direção ao ponto mais quente do planeta, o deserto de Lut, que é praticamente inacessível devido às temperaturas escaldantes que vão além da resistência humana e a falta de recursos como água. A imagem de média resolução do espectroradiômetro instalado no satélite Aqua da NASA registrou que a superfície terrestre mais quente do mundo estava no deserto de Lut, onde as temperaturas atingiram 70,7 graus centígrados, ou Amigo, 70 graus, moleque. 159,3 graus Fahrenheit em 2005. Este vasto deserto de sal contém muitos pontos misteriosos, como Gendon Berian, o ponto mais quente do planeta, onde 70,7 graus centígrados foram medidos do espaço. É um vasto planalto coberto de rochas vulcânicas escuras. Aqui no Rio faz 30, sensação de 40, já fico morto. Que dizem não ter vida. A NASA mediu as temperaturas da superfície por vários anos e constatou, repetidamente, números recordes. Neste inferno onde o planeta é cozido pelo Sol. Vamos filmar imagens nordestino chega lá e fala que tá frio. Nunca vistas antes. É porque esse cara nunca veio aqui em Bangu, cara. Não sei se tu é do Rio, é porque esse cara nunca veio aqui em Bangu, mano. O dia que esse cara vem aqui em Bangu, ele vai conhecer o local mais quente do mundo. Nossa primeira parada é Shadar. Bangu? No verão? Duvido. A última cidade em nosso caminho, construída em um oásis no oeste do deserto. Aqui, a vida é normal graças à grande altitude. A temperatura do ar aqui é de cerca de 37 graus centígrados. 37, temos um longo caminho pela frente. Percorreremos centenas de quilômetros e o clima ficará mais quente. Antes de entrar no deserto, vemos o Caravansarai Shafiabad, com centenas de anos, que agora está em ruínas. In desert, while the weather is so hot, we find some water and put our scarf or shamak in the water. National air condition. And put it on our head to reduce the temperature. So we need to record esse paninho vai durar 3 minutos, filho. Tem vez que aqui em Goiás faz calor demais. Ah, tu é de Goiás? Pô, mas aí como é que é o clima? O deserto de Lut também é... Rapidinho que ele falou, como é que tá o clima aí? Como é que é o clima aí? É muito quente geralmente ou é muito frio? Que ontem o pessoal de São Paulo entrou aqui no chat e ficou falando que lá é frio direto. There is a backup company which is following our GPS and our track, and if something happened to us, they immediately come to us. O deserto de Lut também é conhecido como uma das regiões mais secas do mundo. Ele geralmente recebe menos de 30 milímetros de precipitação por ano. E esta... Pô, deu pra ver que ele é... pequena quantidade de água da chuva flui pelas montanhas circundantes por um curto período e evapora rapidamente. Há muitos lagos de águas salgadas que secaram no calor escaldante. Infelizmente, algumas aves migratórias não conseguem encontrar nenhuma sombra em que possam se abrigar quando voam nesta região. E elas cometem um erro. Vêm até esses lagos de águas salgadas e bebem água. E pagam por esse erro com suas vidas. Isso mostra que a natureza não tem misericórdia de nada. Não sei que tipo de pássaro é, está irreconhecível. Vamos lá. Para avançar no deserto, baixamos a pressão dos pneus dos carros. Eles não devem... Às vezes depende, mas geralmente faz mais calor do que frio. Ué, que nem aqui no Rio. Hoje tava calor, agora que o clima deu uma melhorada. Estourar em condições de terreno acidentado. Estamos apenas no começo. Mediremos a temperatura do solo aqui. 63,7 graus centígrados. Não sei o que acontecerá em algumas centenas de quilômetros. Você vê agora que a sombra está em 45 graus centígrados. E ainda estamos no início do dia. Na sombra, amigo. Na sombra é 45. Na sombra. I keep the phone cooler like this, with this ice like this. If it is got hot, it doesn't work. Depois de uma difícil jornada de 2 horas pelo coração do deserto, finalmente nos aproximamos do ponto central. Este lugar tem uma das altitudes mais baixas do deserto de Lut e é o segundo ponto mais quente. Após este ponto, se ficarmos ao ar livre por mais de 2 minutos, nenhuma parte do nosso corpo deve ficar exposta, inclusive as mãos. A primeira coisa que fizemos assim que saímos do veículo, por volta das 12 horas, foi medir a temperatura do solo. Fala, Pretiola. Qual é? Fala comigo. Que jogo é esse? É o lugar mais quente, a cidade mais quente, visitando, né? O lugar mais quente do mundo. Tu aguentaria 2 minutinhos jogando altinha aí? Tu que gosta de jogar altinha? 2 minutinhos aí, ó. Jogando futebol. Tu aguentaria? Descalço.
Nem 2 minutinhos. Vou botar pra tu 1 minuto. Mas teve uma vez em julho que tava 100 graus de madrugada até. Pô, aqui nunca ficou assim não, mano. Aqui nunca ficou assim não. Aqui nunca ficou assim não. Tá maluco? Termômetro infravermelho mostrou 66,9, 66,3, 68,2 graus centígrados. Após apenas 2 minutos de medição do termômetro a laser, o dispositivo apresentou um erro devido à alta temperatura. Nosso termômetro de imersão, por outro lado, mostrou 69,6 graus centígrados. Nosso guia se preocupou com a possibilidade de ficarmos presos na areia e rapidamente saímos do veículo. Os caras não passaram um protetorzinho, mano? Um protetorzinho? À medida que nos movemos em direção ao centro do deserto, as condições começam a ficar mais difíceis. Existem caloutes, castelos de areia, que não vimos em nenhum lugar antes. We need to be very careful near the sandstones because we got stuck immediately. Maluco metendo o pé. Be very careful and drive very good. É difícil respirar, é difícil engolir. Amigo, se o pneu fura ali, amigo, muito seca. já era. A linha vermelha do termômetro está grudada deste lado. Ela não está se movendo, então não podemos medir. Ela mostra que ultrapassa os 50 graus centígrados. Nós também temos um termômetro a laser aqui. Ele não funciona mais. Ele mediu 69 graus centígrados várias vezes, mas agora está dando mensagem de erro. Este é um termômetro de imersão. A temperatura aqui é de 52 graus centígrados. Nosso guia diz que iremos mais adiante, mas mesmo esta área não nos permite respirar. Depois de abrir a janela, o ar que bate em nosso rosto parece um secador de cabelo. O chão é como uma panela em um fogão. O clima é como um forno. Abrimos porque queríamos nos refrescar um pouco, mas é pior assim. É como se o ar quente estivesse apertando nossas gargantas. A temperatura do ar e a temperatura da superfície são diferentes. Enquanto a temperatura da superfície indica os valores da areia absorvendo o sol, a temperatura do ar indica os valores no ambiente, pelo menos a 1,5 metros acima da areia. Normalmente, a temperatura da superfície é maior do que a temperatura do ar. Que isso? O pneu explodiu? Because of this rock. Que isso, maluco? Pneu explodiu. My shoe is melted. My feet feel like burning. O sapato do nosso amigo derreteu por ficar pisando no chão. Esta camada desgrudou. O chão está em cerca de 70 graus. Ainda não estamos no lugar mais quente. Quando não estamos filmando, protegemos nossas câmeras Maluco, se o tênis do cara derreteu, imagina o pé. Das altas temperaturas nas geladeiras onde armazenamos nossa água. Senão, elas ficam desligando constantemente. Nossos telefones também não funcionam de tempos em tempos. Mesmo que eu encha constantemente a bolsa de água de 2 litros que carrego nas costas o tempo todo e beba água toda hora, não consigo saciar minha sede. Agora são 14 horas e 15. Estamos caminhando em direção ao deserto sem fim. Vamos ver até onde podemos andar. Oeste pode parecer fácil, cuidar do gado, fazer a colheita e aí transportar. Do deserto é uma região de baixa altitude, com até 150 metros. Está exposta a ventos fortes. As erosões produzidas pelo vento formam as estruturas dos caloutes, que chegam a 150 metros de altura e podem ser vistas em fileiras por dezenas de quilômetros. A região também abriga yardangs, verdadeiras esculturas de até 75 metros de altura, elevações paralelas e outras formações geoclimáticas. Embora o vento seja forte aqui, a areia é quase escaldante. Tenho dificuldade até mesmo em ficar de pé assim, porque o calor do chão está queimando meus pés. Mesmo que eu esteja usando tênis com salto, posso sentir o calor. As medições de temperatura são feitas em áreas sombreadas por estações meteorológicas. Não há nenhuma estação meteorológica aqui. Vamos medir isso informalmente. Nós também vamos guiar a sombra. A sombra, perto dos caloutes, onde há ventos fortes, não conseguimos ver os... Calma aí. Zenon Beats me chamando de corno, pai. Como é que tu cagueta os outros assim, cara? Que isso, pô. Quem dera. Quem sabe um dia quando eu estiver no nível do Casemiro.
52 graus centígrados que vimos sob o sol há 1 hora atrás. Você vê que a temperatura agora é de 47,3 graus. Mas ventos inocentes podem se transformar em tempestades de areia no final do dia. Os ventos também deixam os nossos lábios rachados e aumentam a nossa sede. Os raios de sol refletidos na areia dificultam a nossa visão. Isso é o pior. Eu sinto que estou cego. Há tanta luz. Óculos são uma necessidade muito séria. É realmente impossível olhar ao redor sem eles. Eles também protegem contra tempestades de areia nas laterais. Mas este não é o ponto mais quente. Ainda não chegamos ao ponto mais quente. Eu acho que as temperaturas são 5 a 6 graus mais altas lá. Após 50 graus centígrados, torna-se mais difícil de suportar cada grau que aumenta. Fica impossível segurar objetos de metal e também alguns deles podem derreter. O efeito de um aumento de temperatura de 50 para 51 graus é muito diferente de um aumento de 30 para 31 graus. Ultrapassa os limites da resistência. À medida que as horas avançam, a intensidade do vento aumenta. Estes são sinais de uma tempestade de areia noturna. Depois que a... Posso, pô. Só tu mandar aí, pô. Só tu mandar aí que eu vou reagir. Pode mandar. A paisagem escurece sob as nuvens vermelhas. Um som como o rugido do mar ecoa em todos os lugares. Por horas você fica no chão imóvel, preocupado e em desespero. Isso pode ser uma tempestade de areia. E aí, finalmente, podemos respirar um pouco no frescor da sombra. Agora, vamos aquecer a comida na areia. A temperatura de 70 graus centígrados vinda do solo deixa a nossa refeição pronta. Do sul, que... Seja bem-vindo aí, tá? Obrigado. Estamos descansando na sombra. São cerca de 15 horas e 30. Não temos mais força. É como se o sol estivesse absorvendo toda a nossa energia. Estamos comendo um prato iraniano local, chamado hurma-sebze. Estou pisando num terreno em que talvez nenhum ser humano tenha pisado antes. É uma sensação interessante. Essas profundezas do deserto não são muito visitadas. Mas podem ter sido vistas por pouquíssimas pessoas. Estamos do lado de um calude. Veremos suas paredes. Veja como ele é formado. É uma estrutura muito dura. Enorme. Queremos voltar para o nosso acampamento agora. Toda a nossa água acabou. Todos os lugares são iguais. Nem lembramos por onde passamos. Olhe, nossas pegadas quase desapareceram. Andamos cerca de 3 horas. O sol baixou bastante. A temperatura começou a perder um pouco o seu efeito. Acho que está em torno de 45 graus agora. O deserto é uma estrada sem fim. Para onde quer que você olhe, há milhares de estradas cobertas de areia. Mas para quem não conhece a direção, só existe um destino. Aqui, algumas aves migratórias entram no deserto. Elas não conseguem sair do deserto por causa do calor intenso. E ao caírem do céu, elas contribuem para o equilíbrio ecológico, o que inclui gafanhotos e raposas do deserto. Finalmente voltamos e partimos em uma jornada rápida ao norte, para acampar em algum lugar protegido da tempestade de areia noturna. Tô na rua, VR. Ih, já era. VR carregou, já era, moleque. Já era. Ninguém segura. À medida em que o tempo esfria o suficiente para tirarmos nossos chapéus às 19 horas e 30, a velocidade do vento aumenta. Esperamos que não ocorra uma tempestade de areia. Felizmente, estamos seguros neste local mais alto, aproveitando o pôr do sol antes do grande dia, amanhã. Preparei uma armadilha iluminada para mostrar a você que há vida no deserto de Lut. Vamos ver quais animais virão. As informações sobre a biodiversidade nesta região são limitadas. Pô, o cara acredita que tem animal aí, mano. O cara acredita que vai ter animal aí, isso é sério? Pô, hoje eu vou até umas 8 e pouquinha. Até umas 8 e pouquinha só. Mas, além da vegetação árida no norte, muitas espécies também podem ser vistas, incluindo raposas do deserto, cobras, lagartos, aranhas saltadoras, mariposas e libélulas vermelhas. Isso. Mas muitas fontes afirmam que nenhuma criatura vive em Gandonberian, a região mais quente em que chegaremos amanhã ao meio-dia. Esta árvore é a árvore Nebka. Como você pode ver, há muita areia embaixo dela. Isso porque a tempestade de areia aqui e a árvore coleta as areias em sua raiz. Ela está crescendo nestas areias. Pequenas árvores de Nebka, uma das poucas espécies de plantas que sobrevivem na localização desfavorável do deserto, estão por toda parte. As colinas onde elas ficam crescerão com elas. We're gonna go here, volcanic mountain, volcanic area, and here is Gandonberian. Esta é uma região onde mesmo aqueles que andam com camelos há anos não sobrevivem. De acordo com as lendas, no final de algumas jornadas, que levavam semanas, até os camelos rastejavam de joelhos com as pernas trêmulas. As miragens mais realistas sempre desorientaram os aventureiros. Você já veio para Gandonberian no verão? No, it is very dangerous to come here in this season. O bagulho já é quente, pai. Quer no verão. I'm doing in Lut desert, but this is the first time that I'm coming here in this season. The weather is so hot.
and very hard. Alguém vem aqui em junho? No, there is no people doing this. Há rumores de que uma caravana carregada de trigo teve que deixar sua